Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Tá bom? Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim, versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Amém? Até aqui. Fica com a tua Bíblia aberta aí no aplicativo, no celular. Só não responde teu WhatsApp, por favor, tá bom? Meus irmãos, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês agora, tá? Eu estou diante aqui do texto mais conhecido, até pessoas decoram, né? Pela graça nós somos salvos mediante a fé, e isso não vem, né? A gente cita, o pregador cita, no curso de membresia a gente cita também, principalmente na aula de regeneração, a gente cita esse versículo bíblico. O que a gente tem que fazer aqui hoje? A pergunta é, será que realmente vocês sabem o que significa a expressão ser salvo pela graça mediante a fé? Será que a gente entende isso? Se alguém chegar com você agora, irmão, eu li aqui o versículo em Efésios, estava dizendo assim, vocês são salvos pela graça mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Irmão, me explique isso aqui. Será que a gente consegue explicar para o pai, para a mãe, para o irmão, para a irmã, para o amigo, para o filho, para o sobrinho? Será que a gente consegue explicar isso? Eu quero que você repita assim comigo. Esse versículo... Está horrível, de novo. Esse versículo é o resumo do Evangelho. Tá bom? Aqui está de uma forma direta e simples tudo que representa o Evangelho. Tá bom? Lembrando que a gente está vindo de uma longa viagem, né? A viagem começa primeiro Paulo mostrando para você o que faz ele louvar o Senhor. Ele louva o Senhor porque ele é abençoado com todas as bênçãos nas regiões celestiais. É isso que faz ele feliz. Aí surge aquela pergunta, o que te faz feliz? Hoje tu está triste, por quê? Por que tu está insatisfeito hoje? Por que tu está desanimado hoje? É por causa de alguma coisa material? Eu sei que a gente é ser humano e a gente fica chateado por não ter coisas. Isso é normal. Mas não é normal isso continuar. Você é ser humano, falho. Quando você não tem algo, quando algo não vai como você quer, o natural é você se chatear, correto? Mas isso logo passa. Nossa chateação, nossas tristezas não podem afetar nosso relacionamento com Deus. O que o ser humano faz? Primeira coisa, não saiu como eu quero, eu não tenho o que eu quero, eu desanimo, choro, fico triste, raivoso, não quero ir para o culto. Não quero falar com os irmãos da igreja porque eu não presto para nada, eu não sou amado. E Paulo deixa muito claro, o homem que sofreu foi Paulo. Amém? Se a gente for comparar a lista de Paulo com a nossa, parece que ele não é amado por Deus. Mas ele era muito amado por Deus. Amém? Primeira coisa que ele começa mostrando para a gente, ei, vocês são abençoados com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Repete comigo assim, são bênçãos espirituais. Aí ninguém quer. Só quer no dia que tu estiver perto da morte com medo de ir para o inferno. Aí tu quer. Mas quando está em vida, a gente não se interessa por bênçãos espirituais. Se eu olhar para o solteiro e falar assim, calma, você é abençoado com todas as bênçãos espirituais. Ele vai falar, sai daqui que eu quero casar. Eu quero alguém para casar. Se você chega com alguém que tem que sustentar uma família, e você fala, calma, você é abençoado com todas as bênçãos. Não te falta nada, eu sei, mas eu quero que Deus me dê agora aquilo que eu tanto desejo. Geralmente é material. E Paulo vai dizer algo. Eu louvo ao Senhor, porque tudo que Ele fez por mim é justamente para isso, para que eu louve Ele. Aí a gente fez uma grande lista do que Deus fez. Primeiro,
nos escolheu antes da fundação do mundo. Por quê? Porque eu era bom, eu era o melhor, eu era o mais bonito? Não. Simplesmente ele quis me amar. Eu não tinha feito nada de bom e nada de certo ou errado. Ele quis me amar. Isso é um mistério. Quantas pessoas são? Não sei. Mas tudo indica que nós estamos aqui crendo, isso é um sinal que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. 2, ele nos deu um destino, ele nos escolheu para sermos filhos. E eu repeti várias vezes. O filho precisa viver como filho. Filho que é filho, tem relacionamento com o pai e com sua família. Já pensou chegar aqui o meu filho e falar assim, olha, eu sou filho do Tayan, mas eu não falo com ele e não falo com meus irmãos. É meio esquisito isso, correto? Isso mostra pra gente que Deus escolheu a gente e direcionou a gente para viver como? Em plena intimidade com Deus. 2, em plena intimidade com as pessoas que também creem em Cristo Jesus. Amém? Você está cumprindo isso ao vir para o culto. Você está cumprindo isso, você dá um abraço no seu irmão, quando você fala com o seu irmão, quando você compartilha a palavra com o seu irmão. Você está cumprindo isso quando você ora na sua casa, quando você ora aqui, quando você canta aqui. Quando você entende que você precisa ter todos os dias uma intimidade com Deus. Automaticamente, se eu não faço isso, eu não estou vivendo como aquele que foi escolhido e predestinado para ser filho. Lembrando que ele nos escolheu, não foi para a gente viver como a gente quer, foi para a santidade. A gente vai lutar para obedecer contra a nossa carne. Amém? Eu falei para vocês também que outra bênção que nós temos é a redenção. Nós não somos mais escravos do pecado, a gente pode dizer não para o pecado, a gente entende agora o que é certo ou errado, a gente sente dor pelo pecado, a gente se incomoda com o pecado. A gente também tem o perdão de pecados. E eu disse para vocês, tem uma desculpa que poderia dar para Deus, é Deus, eu não vou te servir porque eu sou muito pecador. Ele tira essa desculpa, tá muito pecador, mas eu te perdoo. Falei para vocês também que além disso, ele quis se revelar. Ele se revelou e ele quis que a gente entendesse o plano dele. Ele revelou aos pequeninos. Como ele fez isso? Derramando a graça dele que nos encharcou de uma vez por todas. Além disso, a gente aprendeu também que Paulo não se cansava de fazer uma oração pela igreja de Éfeso. Eu oro para que Deus ilumine os olhos do coração de vocês. E ele faz isso porque ele sabe que se eles não tiverem os olhos do coração iluminados, eles não vão entender o que é ser eleito, o que é ser predestinado, eles não vão entender o que é a redenção, eles não vão entender o que é o perdão de pecados, eles não vão entender o que é Deus se revelando, o que é Deus derramando sua graça. E ele diz o seguinte, eu oro para que vocês tenham os olhos do coração iluminados, porque vocês, se tiverem esses olhos do coração iluminados, vocês vão entender por que Deus chamou vocês. O que vocês esperam após serem chamados? Por que Deus me escolheu? Para que Ele me escolheu? Quem tem os olhos do coração iluminados entende. Deus me escolheu porque um dia eu vou estar com Ele, face a face, glorificando Ele com meus irmãos. Então eu vivo nessa terra agora na esperança e na expectativa de que Ele volte. Se você está aqui diante de mim agora, você canta de qualquer jeito, chega aqui e não está alegre, não gosta de vir, não gosta dos seus irmãos, não gosta de orar, tu não está vendo com expectativa nenhuma, tu já abandonou o barco. Quem tem expectativa, vive apesar das dificuldades, alegre, vive nessa espera, né? Sabe, eu quero muito ver, eu quero muito estar com Ele. Então, nos momentos difíceis, isso sustenta a gente. Ele falou também que quem tem os olhos do coração iluminado, entende a herança que tem. Às vezes a gente não tem noção do que é ser filho. Porque ser filho é poder ter intimidade com Deus, é poder ter Cristo como irmão, é poder ter a mesma herança que Cristo tem, e é poder se aproximar de Deus como Pai. Olha só, um ser supremo, superior, a gente pode se aproximar como um Pai. Quem aqui nunca chorou diante de Deus como um filho diante de um pai? Alguém já fez isso aqui?
Por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus fala, quando vocês forem orar, digam Pai Nosso, que estás no céu. Ao mesmo tempo que Ele é próximo, Ele é soberano e está acima da gente. A nossa herança, o texto diz que é riquíssima. Nos santos. Ela só é rica quando eu vivo ela com a família, que são os irmãos que estão à volta de vocês. Amém? E a última sessão ele falou o seguinte: vocês também vão entender o incomparável poder de Deus. E aqui foi a parte que mais me chocou. Porque toda vez que eu pensava em poder de Deus, eu falei para vocês que eu pensava em milagres e curas materiais. Eu pensava em pessoas cheias do poder de Deus, chorando. E aí eu me deparo com Paulo falando, a maior expressão do poder incomparável de Deus é quando você olha para Cristo, e aí é como se fosse um tapa na minha cara. Para, tem de pensar em ti. Olha para Cristo. Cristo é o poder de Deus vivo. Quando Deus ressuscita Cristo dos mortos, quando Deus coloca o nome de Cristo, um nome acima de todo nome, e dá para Cristo a igreja, para que ela esteja submetida a Jesus Cristo, Ele mostra o quanto Ele é poderoso. E, gente, realmente isso é verdade. Quantas pessoas no mundo hoje servem a Jesus? Vocês já perceberam que o nome de Cristo, todo mundo tenta derrubar o nome de Cristo, mas é o nome mais conhecido do mundo. Hoje tudo roda em torno do que Jesus Cristo ensinou. Até quem não crê em Jesus Cristo tenta copiar a partir dos princípios daquilo que Cristo ensinou. O nome de Jesus Cristo é um nome muito popular, famoso e forte. Não é verdade? Até quem não crê que Ele é divino concorda que o que Ele ensinou é totalmente fora da curva e importante para a humanidade. O nome de Cristo é muito respeitado. Não só tendo um nome respeitado, é um nome que tem autoridade. A Bíblia fala que se a gente pedir algo em nome de Jesus Cristo, se for da vontade de Deus, será concedido. Demônios são expulsos em nome de Jesus Cristo. Já pararam para pensar nisso? O nome dele é muito poderoso. E a Bíblia fala que ele entregou a igreja para Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. O que significa isso? A forma de Cristo pensar tem que ser a forma que a igreja pensa. Vamos agora aqui imaginar um corpo. Imagina você. Se eu levantei minha mão, foi porque quem pensou isso antes? Minha mente. Tudo que eu estou falando agora é porque antes a minha mente pensou esse gesto, pensou essa fala. A igreja tem que refletir isso. A forma que Cristo quer que a gente ande, fale, reaja, vem do cabeça, da mente, que é quem? Cristo. E isso só o poder de Deus é capaz de fazer. Amém? Nós estamos agora na segunda sessão disso. Porque Paulo, ele precisa te ensinar algo. O poder de Deus não atuou apenas na ressurreição de Jesus Cristo. Ele também atuou na tua e na minha. O poder de Deus é visto quando eu olho para você e te vejo convertido aqui na minha frente. Vocês estão entendendo? Quando eu olho e percebo, nossa, olha quem essa pessoa é hoje. Isso é o puro poder de Deus. E aí Paulo vai começar agora, a mostrar onde o poder de Deus atuou. Como era a situação da minha vida e da tua para o poder de Deus atuar. Se em Jesus Cristo, ele foi humilhado numa cruz, teve que morrer fisicamente para o poder de Deus atuar, de uma forma simbólica também, a gente está na mesma condição sem Cristo. Nós estamos mortos espiritualmente. E o que eu mais pedi para vocês é, todo fronesiano precisa saber o que é morte espiritual. Todo fronesiano precisa entender qual é a condição do ser humano, qual era a sua condição sem Deus. E eu falei para vocês, se você abrir sua boca para falar de Jesus para alguém que não conhece Ele, não faça promessas materiais. Deus vai restaurar a tua família. Deus vai te curar. Não fique prometendo coisas assim, como se servir a Cristo a gente recebesse uma vida terrena fácil
e perfeita, porque tem filho de Deus que adoece, tem filho de Deus que tem problema no casamento, tem filho de Deus que tem problema no trabalho, tem filho de Deus que tem problema de saúde. Nós passamos por esses processos da vida. Amém? Quando eu prego o evangelho, eu preciso focar na situação que a pessoa vive. Se ela não crê em Cristo, ela está no estágio de morte espiritual, ela tem a ira de Deus sobre a vida dela, ela tem um estilo de vida pecaminoso e ela sofre 3 influências malignas: a carne, o mundanismo e o diabo, que toda hora estão tentando influenciar essa pessoa a viver um modo de vida que ela acha que é normal, mas ele é contrário a Deus. E aí eu comecei a mostrar para vocês o que Paulo define. Paulo fala: vocês estavam mortos. Morte, separação de Deus. Eu não tenho vida com Deus. Quando eu falar que eu não tenho vida com Deus, eu estou falando que eu não quero falar com Deus, eu não falo com Deus, eu não quero entender Deus. Paulo fala em Romanos 3, não há quem queira, não há quem deseje, não há quem entenda. Olha que coisa interessante. O ser humano, se partir dele, ele não quer contato com Deus. Ele é interesseiro. Se ele pensar em Deus em alguma coisa, porque ele quer alguma coisa para ele. Mas entender quem Deus é, o que Deus quer, buscar a Deus, ele não quer. Isso é morte espiritual. Isso acontece lá em Adão e Eva, quando eles decidem comer do fruto, que eles entram em 3 inimizades, que eu tanto ensino ao longo dessa igreja: inimizade com o próximo, consigo mesmo, com Deus, e a 4ª com a natureza, começa a destruir tudo. O pecado faz isso na nossa vida. Então Paulo fala o seguinte: olha, vocês estão mortos. Não há relação com Deus. Vamos dar um exemplo de morte que está bem clássica. Vamos supor que eu sou o melhor amigo da Neide. E aí eu falo para a Neide: a partir de hoje nós não somos mais amigos, você morreu para mim. Eu nunca mais vou falar com a Neide. Essa é a sensação entre a gente e Cristo. A gente trata como se Deus não existisse. Sabe? Como se fosse uma amizade rompida. Eu não quero mais papo com essa pessoa, porque nada que vem dessa pessoa é útil para mim. Você já fez isso com alguém? Tem gente que faz isso com a família. A partir de hoje tu não é mais meu filho, tu não é mais meu pai. Tem essas brigas, né? Quando acontece um divórcio: olha, a partir de hoje eu não quero que tu exista na minha frente, eu não quero mais saber de nada teu. Aí tem gente que se separa e nunca mais fala. Isso é uma morte. A morte espiritual é que nós não queremos mais falar com Deus, nós somos, como diz na teologia, alienados de Deus. Aí a Bíblia fala, Paulo vai falar o seguinte: a gente é morto em um ambiente. Qual é esse ambiente? Transgressões e pecados. Amém? A gente é sempre rebelde contra Deus no que a gente faz, no que a gente sente e no que a gente pratica. A gente é rebelde contra Deus. Ele vai dizer o seguinte, que quem vive em morte espiritual não é desocupado. A pessoa que está morta espiritualmente, ela trabalha, ela anda, ela tem família. Só que o estilo de vida dela é um estilo de vida que finge que Deus não está vendo as coisas. Dane-se o que eu falo, o que eu faço, eu não estou nem aí. O que é triste? Quando um cristão vive como um morto espiritual, não sendo. Ele não ora, ele não quer relacionamento com Deus, ele já peca e vive em delitos e transgressões e não sente nenhuma dor, ele tanto faz para ele, porque a vida é dele. Amém? Ele já tem um modo de vida que você coloca ele do lado de um ímpio e não tem diferença alguma. O jeito que ele fala, o jeito que ele reage, os sonhos que ele tem. E ele está achando que está. Ele acha que ele é superior. Mas ele não está entendendo que ele, a Maria, vai com as outras. Existe uma influência enganando ele. A própria carne dele, o mundo, como o mundo tem atrapalhado a mente das mulheres e as mentes dos homens. E o diabo, que é um belíssimo convencedor. Ele sempre está lá te oferecendo a melhor coisa. Olha isso, e tu cai. Como Pedro fala, ele está ao nosso derredor como um leão. Rugindo, pronto para na primeiro vacilo que a gente der, ele tragar a gente. Amém? Vocês estão entendendo? Aí Paulo vai dizer o seguinte, baseado nisso, aí ele começa a falar onde o poder de Deus atua. Aí ele vai falar em algumas traduções, todavia, ou mais, Deus,
que é rico em misericórdia, aí no domingo passado eu comecei a mostrar para vocês, a gente precisa saber quem Deus é. Você conhece o Deus que você serve? Uma das características do Deus que você serve, além de ser poderoso, é ser rico em misericórdia. Aí o texto fala, mas Deus que é rico em misericórdia, com um grande amor que nos ama. Então ele é rico em misericórdia e tem um amor que é muito grande. Nos deu vida. O que significa isso? Ele foi lá resolver o problema que você causou, que eu causei. Qual é o problema? Essa birra contra Deus, essa inimizade de não querer Deus. Olha quem nós somos. Quem é a gente para não querer Deus? Ele foi lá, olhou para a nossa miséria, enquanto a gente acha que é superioridade, né? O homem acha que não orar, não falar com Deus, não obedecer, não congregar, a não ter comunhão com os irmãos, ele acha que isso é superioridade, porque ele acha que ele não precisa dessas coisas. Continua assim. Continua assim, porque essa é a fala de um morto. Na superioridade que ele acha que tem, intelectual, emocional, Deus olha para ele e fala assim, é um miserável. Mas ele é tão miserável, mas eu vou usar da minha misericórdia e vou tirar ele dessa situação. Aí o que eu não aceito como pastor? É a gente viver como miserável. E eu não estou falando de dinheiro. É a gente viver como morto espiritual. Mulheres que estão me olhando, não é possível que vocês aceitem viver como mortas. Não ora, não lê Bíblia, não tem vida com Deus e acha que está tudo bem. Eu vou repetir para vocês. Vocês vão desgraçar a vida do filho de vocês. Vocês vão desgraçar a vida do marido de vocês. Maridos, vocês não conseguem reunir para orar. Vocês não conseguem chamar a família de vocês para pastorear ela. Vocês vão desgraçar a vida de alguém. Vocês não oram, vocês não leem Bíblia, vocês não se dedicam. Vocês estão me entendendo, gente? Vocês sabiam que na Frônesis existe a possibilidade de 10 cultos familiares semanais nos lares, só contando por homens? Eu tenho aqui 10 homens que têm capacidade de fazer um culto doméstico na sua casa, mas são covardes e não fazem. Aí sabe quem tem que pastorear a tua mulher? O presbítero Antônio e eu. Mas a tua mulher não casou comigo. Ela casou contigo. É o grande erro que a gente comete quando a gente manda o nosso filho para o colégio que educa o nosso filho. Né? Aí está aí o besterol que está acontecendo. Todo o ocidente europeu é pós-cristão. Tem geração na Europa que nem conhece o que é Jesus. Vocês acreditam nisso? Eles nunca tocaram na Bíblia. Aí nós estamos aqui, vocês estão me assistindo. Talvez se achem superior como homens, mas não conseguem chamar a família de vocês para orar. Tu vai ver o que é dificuldade na hora que tu chamar para orar. Tu vai ver o que é pastorear, o que é preparar uma palavra para ensinar a sua família, para conversar com... Aí tu vai ver. Nós precisamos de pessoas aqui que não vivam como mortos espiritualmente. Mulheres e homens. Mulheres que cooperem com a espiritualidade da sua casa. Que incentivem seus maridos. Mas o que nós vemos hoje na grande cenário? Se a mulher incentiva, o cara fica mordido. Se o cara quer fazer alguma coisa, a mulher que fica mordida. E aí depois não sabe por que dá errado. Se orando já tem problema, se buscando a Deus o casamento não é fácil, imagina não fazendo. Paulo, ele segue mostrando para a gente que essa rica misericórdia de Deus, esse grande amor, é para que a gente viva como filho dele. Repete comigo, Deus não apenas me salvou, ele me colocou na família dele. Tem um plus aí, né? Tem um bônus aí. Muito maravilhoso. Ele fala que a gente recebeu isso juntamente com Cristo. Aí aqui tem uma coisa importante. Juntamente com Cristo significa que tudo que a gente fizer
tem que conter o nome de Cristo. Foi por causa dele que nós somos salvos. Por isso cantamos sobre ele, por isso pregamos sobre ele, por isso lemos sobre ele, por isso que uma igreja de verdade precisa ter Cristo no centro. O que não pode acontecer é, vocês eram mortos espiritualmente, serem ignorantes a ponto de não aguentar escutar falar de Cristo. É chato. Ai, tem que ler sobre isso. Não precisa. Eu preciso do básico, do básico. Cara, todo desigrejados tem essa ignorância. Não precisa disso daí, não. Eu sou a igreja, e não tem nenhum texto que fale isso. Eu sou a igreja, não preciso disso aí, não. Eu vou aqui, eu faço culto aqui na minha casa. A Bíblia tem todo um estilo de vida. A Bíblia manda você reunir individualmente. A Bíblia manda você reunir com sua família. 2. A Bíblia manda reunir com a família de Deus. 3. A Bíblia é um livro completo. Depois que ele fala que nós somos salvos juntamente com Cristo, ele vai dizer por que Deus faz isso. Olha bem para mim. Por que Deus nos salva? Por que Deus nos tirou da morte espiritual? Para que a gloriosa graça dele seja conhecida. Aí eu finalizei no domingo passado. Moral da história. Se eu fui salvo, se eu não sou morto espiritualmente, eu preciso deixar isso visível. Quando você vem servir na sua igreja local, você está tornando visível. Quando você reúne sua família, você está tornando visível a graça do Senhor. Quando você fala de um amigo sobre Jesus, você está tornando visível. Aí você pode estar sentado aqui e não fazer nada e achar que é superior. Você não é superior, você é o mais miserável de todos os homens e mulheres. A nossa vida é para deixar visível o amor de Jesus, a graça dele. É para falar para os nossos filhos, é para falar para sobrinho, para neto, para tio, para tia, para amigo, para quem a gente puder falar. É porque tem agora aquela nova frase, né? Não, mas eu mostro com gestos. Cuidado com essa armadilha. Tem que mostrar com gestos, com a pregação. A Bíblia não manda falar só com gestos. Ela manda ter atitude, que é a forma que você trata as pessoas, que você reage, né? A tua integridade, a honestidade, essas coisas todas que estão envolvidas. Mas a Bíblia fala, pregue a palavra. Como é que eles irão crer se não há quem pregue? Como é que vão pregar se não há quem envie? Então, só que agora, eu estou falando para vocês, vão, e estou capacitando vocês através do curso de membresia, com todo mundo que nos ajuda aqui, através da pregação, para vocês irem pregar. Para que novas pessoas possam chegar. Aí sabe o que uma igreja tem que fazer? Dia 28 do não sei o quê, evangelismo na igreja. Vem todo mundo com seus celulares. Ai, que coisa linda, do evangelismo da igreja. Começa a evangelizar a tua família, que eu quero ver se tu é crente de verdade. Não, é difícil. Porque a tua família sabe os teus erros, sabe a tua reputação. O dia que tu sentar na frente da tua esposa para pregar, ela sabe todos os teus erros, tuas incoerências. Se tiver filho um pouquinho mais velho, ele sabe todas as tuas incoerências. Eu passo isso diariamente. Opa, isso aqui, semana passada, o senhor fez isso daqui. É, filho, eu fiz. Papai realmente fez, perdoa, nem me toquei, fiz isso. É por isso que muito homem não reúne sua família para orar. É por isso que muita mulher não gosta. Não vou reunir com meu marido, que ele vai começar a me ensinar, aí ele vai querer corrigir meus defeitos. Continua te achando superior. Eu quero te mostrar uma coisa aqui. Depois de Paulo falar tudo isso, ele vai resumir agora. Pum! Olha lá o versículo de novo agora. 1. Eu vou ler tudo de novo com vocês, tá? Olha lá. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nas quais costumavam viver. Espero que costumavam viver, né? Espero. Quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o diabo, a primeira influência, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, segundo a influência da carne, seguindo os desejos e pensamentos.
como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Essa é a situação de quem vive sem Deus. Merecedor do quê? Da ira. Experimenta falar isso para alguém que não crê em Jesus. 4. Todavia, ou mais, Deus que é rico em misericórdia, esse é o nosso Deus, pelo grande amor com que nos amou, repete comigo, Deus me ama com grande amor. Versículo 5, deu-nos vida com Cristo. Repete comigo, Cristo é o centro de tudo. Aí ele fala, deu-nos vida com Cristo. Em que momento ele deu vida para a gente? Olha agora que é interessante. Foi no momento que eu aceitei? Foi no momento que eu decidi me corrigir? Foi no momento que eu decidi querer Cristo? Não. Quando ele deu vida, olha como eu estava. Preste atenção. 5. Deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos como mortos em transgressões. A pergunta que fica é: alguém que está morto não tem reação alguma. Quando ele fala morto em transgressão, significa que tu estava tão envolvido no teu pecado a ponto de tu não conseguir sair dele. Como um morto. Então agora eu quero que você se imagine morto dentro de uma poça de lama agora. Pensa aí. Fecha os olhos rapidinho. Quem estava dormindo já está de olho fechado. Fecha os olhos aí. Fechou os olhos? Te imagina agora dentro de uma poça de lama. Dentro dessa poça de lama tem fezes. Tá te imaginando? Tem fezes. Tu tá mergulhado lá dentro e não tem como sair porque tu tá morto. Vocês se imaginaram na fezes? Essa é a situação do homem para Paulo. O que Deus faz? Ele te tira dessa poça de fezes, te lava e te dá a vida. Ele vence a tua morte. Vocês estão entendendo? Por que eu estou deixando claro isso agora? Porque agora vem a frase que resume o Evangelho. E eu preciso ter certeza que os fronesianos entendem isso. Versículo 5. Deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos. Então, pode grifar isso aí. Quando ainda estávamos mortos. Aí o cara fala assim, não. O cara fala assim, né? O cara que não é cristão, né? Eu estou só esperando eu melhorar. Quando eu melhorar, eu vou para Cristo. Se corrigir algumas coisas, não vai conseguir. Não vai conseguir, o cara está morto. Não vai corrigir nunca. A pessoa nunca vem. 5 ainda, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Aí ele vem dar a sentença final. Pela graça, vocês são salvos. Tá? Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Repete comigo. Eu tenho família, uma casa, um pai, um irmão e uma herança. Olha que coisa bonita. Tudo isso está te aguardando na glória. Versículo 6. Deus nos ressuscitou com quem? Com Cristo. E com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Olha o 8 agora. Pois vocês são salvos pela graça. Nós temos um pois aqui. Pode ser que algumas traduções possam estar todavia, né? Possa estar mais. Toda vez que eu tenho uma palavrinha dessa, significa que eu estou falando agora. Paulo não está aqui começando um novo ensino. Paulo está dizendo o seguinte, então agora eu vou resumir. O que eu vou falar agora tem a ver com o que eu disse antes. Tá? Tudo que eu disse antes foi para ensinar a vocês o que vem agora. O que ele quer que você entenda? Pois vocês são salvos pela graça. Então, eu quero começar por aqui, tá? Paulo vai dividir, eu quero muito que você anote isso, tá bom? Anota isso para você decorar. Paulo vai dividir
em 3 pontos aí. Ele vai te falar agora qual é a fonte da salvação, da onde ela vem, a fonte dela, o início dela. 2, qual é o meio pela qual a salvação acontece? Então você vai colocar aí, número 1, a fonte da salvação. Número 2, o meio da salvação. Número 3, a origem da salvação. Número 1, a fonte da salvação. Número 2, o meio da salvação. Número 3, a origem da salvação. Amém? Vamos anotar, pode anotar. Pega o teu celular, teu bloco de nota. Eu vou começar aqui pela fonte da salvação. A fonte da salvação é de onde ela vem. Por que ela acontece? Qual é o início de tudo isso? Tá? Da onde flui a salvação? Da onde surge a salvação? Ele vai te responder isso em Efésios 2, versículo 8, na primeira frase ali. Pela graça, vocês são salvos. Tá? A fonte da nossa salvação é a graça. Tá? O que é a graça de Deus? É o que a gente precisa entender. A palavra graça, em grego, é a palavra charis ou charis, dependendo da pronúncia. Significa, aqui é o básico, tá, meus irmãos? Favor imerecido. Aí, às vezes, vocês sabiam que a gente fala favor imerecido, a pessoa ela replica falando, mas ela não sabe o que significa. O que é um favor imerecido? Vamos exemplificar. Eu vou fazer algo pelo Lucas que ele não merece que eu faça. Tá? Então, vamos supor, Lucas, que você me roubou. E aí, o que eu deveria fazer com você? Eu deveria não confiar mais em você. Eu fui lá, decidi te perdoar e vou te tratar como se tu nunca tivesse feito isso comigo. Isso é graça. É você fazer para alguém algo que ela não merece. É você dar para alguém algo que ela não merecia. O que ele merecia era nunca mais eu confiar nele, nunca mais eu falar com ele e nem passar perto dele. O que eu fiz? Eu perdoei e te trato como se nada tivesse acontecido. Tá? Mas tem também uma forma de entender a graça também um pouco mais profundo do que isso. Quando ele fala, por exemplo, aqui, ó, que você está morto em pecado, vivendo segundo o mundo, dominado pelo diabo e filho da ira, e fala que Deus salvou a gente tem alguns versículos bíblicos que mostram um pouquinho o que é essa graça a partir da aplicação disso. Por exemplo, eu já disse para vocês que Romanos 3, 23, o texto fala, pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, e fala assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Anota aí, a graça também é um presente. O que é o presente? Preste atenção. O presente é algo que eu recebo sem ter trabalhado. É algo que eu fiz. O patrão me deve, correto? Ele me deve meu salário. Salvação não é isso. A salvação não é você que está fazendo tudo certinho e Deus te deve uma salvação. Não. A graça não é isso. A graça é um presente. Só que tem uma coisa interessante que Paulo trata essa graça. Então vamos imaginar que tu é um filho muito mal criado, ou teu filho é muito mal criado. Quem é pai aqui já deve ter passado por isso. O menino fez tudo que não devia. Eu vou contar um exemplo meu, claro, do que meu pai fez comigo. Quando surgiu o PlayStation 2, eu fiquei doido pelo PlayStation 2. Eu gazetei 7 meses de aula só na locadora de PlayStation. Eu estava na 7ª série. Meu pai descobriu, tinha perdido várias avaliações, me deu uma surra básica. Mas, com o passar do tempo, o meu pai, ele foi, com o coração de pai dele, ele me disciplinou. Mas o amor dele começou a me observar, e eu lutando para tentar passar de ano, tentando estudar e tal, e
e me ajuda aqui, me ajuda ali, pede ajuda da tia, a tia Elaine me ajudava muito, e no final do ano, eu repeti de ano. Me esforcei muito, mas não consegui passar. Meu pai chegou com um PlayStation 2 para mim. Eu não merecia aquele PlayStation 2. Ele me deu um presente que eu não merecia. Eu lembro quando eu recebi, eu fiquei tão feliz, falei assim, como é que ele me deu um presente sendo que eu repeti de ano? Depois daí, nunca mais eu repeti de ano. Isso me constrangeu, eu lembro da sensação até hoje. Quando eu peguei, que eu vi, que ele me mostrou, eu jamais imaginaria que eu ia receber naquela circunstância um presente daquele, sabendo que na época não era um presente tão barato de se dar, não era fácil dar um PlayStation 2 para uma criança. E eu fiquei... Vocês estão entendendo o que é o presente? Então, o que Paulo quer falar aqui agora? Vocês são salvos porque Deus quis dar um presente para vocês. Isso se chama graça. Vocês são salvos porque Deus tratou vocês da forma que vocês não mereciam ser tratados. Isso é graça. Qual é a preocupação de Paulo aqui? Eu fiquei me perguntando essa tarde, falei, poxa, Senhor, às vezes eu me sinto repetitivo de estar falando isso toda hora. Mas eu fiquei intrigado. Mas por que Paulo repete toda hora, toda epístola, ele repete isso? Aí me veio um pensamento assim, poxa, tu já percebeu que os apóstolos só pregam a mesma coisa? Paulo só prega a mesma coisa? Paulo tem uma preocupação. Ele tem uma preocupação com você, comigo, com a igreja daquela época, da gente achar que a gente está fazendo alguma coisa para chamar a atenção de Deus, a ponto dele presentear a gente porque a gente está chamando a atenção dele. Aí as pessoas começam a usar alguns discursos. Vou orar mais para Deus se agradar. Está na luta. Tu está numa luta pesadíssima, nada está dando certo. O primeiro pensamento que você tem é, vou orar mais, porque na tua cabeça é como se tu obedecendo mais a Deus, ele vai ser mais bonzinho contigo. Olha os pensamentos tendendo a gente errado. Quando não tem nada acontecendo contigo, nada, tá tudo bem, tu tá trabalhando, tá tudo bem. A tendência é tu relaxar. Porque tu não precisa mais de Deus. Tu tem emprego, tem comida na mesa, tu é inteligente, tá casado, se não tiver casado, tu é independente. Aí a sensação é que tu não precisa de Deus. Qual é a preocupação de Paulo aqui? Preste atenção. A nossa arrogância, a nossa prepotência. Aí tu pode olhar para mim assim, não, Tayan, eu não sou prepotente e arrogante. Tu é sim, vou te provar como. Tem pecados que tu comete. E aí, tu tá tentando resolver eles com disciplina. Mas não tá orando. Tu quer uma vida legal no trabalho com a força do teu braço. Porque tu acha que tu é inteligente, tu acha que tu é capacitado e tu não tá orando. Sabe o que é isso? Arrogância. Tu tá doente e tu quer tomar um medicamento. E não tem problema nisso. Tu quer ir pro hospital. Tu quer se consultar e não tem problema disso, mas tu não tá orando, tu é um arrogante. Porque a hora que ele fechar a torneira da vida, acabou. Não tem exame, não tem remédio. Na hora que ele quiser te derrubar desse emprego, na hora acaba. Não tem formação. Quantos formados aí que não tem emprego? Tu tá nesse exato momento trabalhando e não ora. Tu é um prepotente. Tu tá nesse exato momento casado, com problema no teu casamento e dando presente para tua mulher para resolver o problema no casamento. Tu é uma mulher que está insatisfeita no casamento e só fica satisfeita quando teu marido te dá o que tu quer. Tu é uma prepotente. Porque tu não ora, tu não lê a Bíblia, tu não se preocupa com o que Deus acha de ti. A gente é prepotente. A principal preocupação de Paulo é, eu sei que o ser humano é prepotente porque ele próprio era. Ele diz, eu sou o pior dos pecadores. Se a gente cair no erro de achar que a nossa vida está boa, porque a gente conseguiu algo, a gente está ferrado.
Tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. A gente está aqui hoje. O que Paulo quer fazer? Para de te gloriar, para de querer te elogiar, para de achar que tu consegue sozinho. Uma das evidências que a gente é arrogante é muito simples. Sabe qual é? Não conseguir orar. Quantos aqui essa noite... Levanta a mão dentro de ti, tá? Só para você não passar vergonha. Quantos aqui não oram? Quantos aqui não conseguem ler a Bíblia durante a semana? Levanta a mão. Lá dentro de você pode levantar. Você é um prepotente. Porque um ser humano que acorda de manhã e não fala com Deus, ele acha que a vida dele pode ser vivida sem o auxílio de Deus. Ponto. Passou uma semana, você não tocou na sua Bíblia, você não se comunicou com Deus. Você é prepotente e Paulo sabe disso. Então Paulo vai encher tua paciência repetindo em todas as epístolas isso. Vocês são salvos pela graça. É presente gratuito de Deus. Porque vocês não mereciam esse presente, vocês são filhos da ira. Vocês são inimigo de Deus. Quem é que dá presente para o inimigo? Vocês dão presente para inimigo aqui? Quem é que dá presente para inimigo? A pessoa te roubou 5 vezes, tu vai dar presente para ela? A pessoa falou mal de ti 10 vezes, tu vai dar presente para ela? Se na igreja o irmão, às vezes, não tem a mesma ideia que a tua, tu já fica desconfortável perto dele, não quer mais falar com ele. Paulo quer combater a nossa prepotência. Primeira coisa que ele fala, vocês são salvos pela graça. E a graça, ela é um presente que a gente recebe sem merecer. A graça é o tratamento que a gente recebe que a gente não merecia. Se eu sou inimigo de Deus, se eu quero tirar ele do trono dele, o que eu merecia? Ser exterminado. Se de repente, eu sei que a gente perderia, mas se de repente surge aí uma nação querendo guerrear contra a gente, o que a gente vai ter que fazer? Guerrear. Toda vez que surge um inimigo querendo aniquilar a tua existência, acabar com a tua existência, as nações se levantam para tentar se defender. A nossa vontade é aniquilar a existência de Deus. Se depender da gente, nós vivemos nossa vida como se Deus não existisse. O nome disso é impiedade. Tu faz isso sendo crente. No teu coração vem os impulsos. Ora, corrige tal coisa, faz tal coisa, tu deixa para depois. Se a gente sendo crente faz isso, nós merecemos o quê? Sermos aniquilados, o inferno, a morte. Aí o que Deus faz? Para nós que somos prepotentes, toma o presente. Que presente? Agora, tu é tão prepotente que eu não vou te tratar como tu merece. Agora tu é meu filho. Tu é da minha família. Cristo é teu irmão. Eu ainda vou te trazer para o meu reino para te ver face a face e viver comigo. Vocês têm noção que é isso? Ninguém faz isso aqui, gente. Tu tá de birrinha há anos com alguém amargurado porque falou alguma coisa errada para ti. Deus te salva, te coloca na família dele. Tu já pensou, tu pega alguém que te prejudicou e fala assim, olha, eu sei que tu já me prejudicou mais de 10 vezes. Fala o seguinte, vem morar comigo que agora tu é da minha casa. Quem faria isso? Isso é a graça. Repete comigo, a graça é eu ser tratado de uma forma que eu não mereço. Repete comigo, graça é um presente que eu não merecia ter. Vocês estão entendendo? Essa é a fonte da nossa salvação. É de lá que surge a ideia de nós sermos salvos, da graça de Deus. Deus é gracioso. Então, Romanos 3:23 diz o seguinte, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Aí, vírgula, sendo justificados gratuitamente por sua graça. O que é o gratuitamente? Eu não preciso fazer nada para pagar por isso. Repete comigo, Deus me salvou e eu não preciso pagar por isso. Isso não é meio maluco? Sabe o que dá a entender isso? Parece que é assim, olha, Deus me salvou
E agora eu posso fazer o que eu quiser porque eu estou salvo. Eu não preciso pagar. O que seria o pagamento disso? A minha obediência, correto? Eu não preciso pagar, é gratuito. Olha que coisa interessante. Só que Paulo sofria justamente essa crítica. Paulo, porque essa tua pregação de graça deixa claro para a pessoa que agora ela pode fazer o que quiser da vida dela, porque se ela foi salva sem ter feito nada, ela já tem o título de salvo, então ela pode pecar à vontade, que nada vai tirar a salvação dela. Foi essa crítica que Paulo sofreu dos judeus. Por isso que Paulo começa de forma majestosa. Efésios capítulo 1. Antes da fundação do mundo, ele me amou para ser santo, ele me escolheu para ser santo. Essa graça, ela é tão irresistível, essa graça é um presente tão maravilhoso, Deus me trata de uma forma tão espetacular que é impossível eu querer viver uma vida conforme a minha vontade. Tamanho presente. Eu lembro quando eu ganhei esse play do meu pai, eu lembro do pavor que eu ficava de repetir de novo. Falei, não é por ser uma sacanagem muito grande que meu pai, eu ainda me deu um prêmio de eu repetir de novo, eu ficava apavorado. Eu lembro que no meu terceiro ano, eu não estava muito bem, eu estava desesperado, meu Deus do céu, sabe? Desesperado, se eu repetir o terceiro ano, meu Deus do céu. Era uma coisa assim absurda, eu ficava desesperado. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque quando você é impactado com o amor de alguém, né? Um presente de alguém, você fica preocupado. Deus, ele é tão maravilhoso que ele tem algo importante para a gente entender. Repete comigo. Deus não cria filhos mimados. Olha o que Deus faz. Toma o maior presente que um ser humano pode ter. Bom, agora seja responsável. Olha que coisa interessante. Repete comigo. Eu preciso ser um filho responsável. Romanos 11, 6. Quem achou, diga amém. E, se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. De novo, Paulo repetindo a mesma coisa. Meus irmãos, olha para mim aqui. Porque eu venho para o culto? Porque eu estou orando? Porque eu leio a Bíblia? Não é para Deus ficar alegre com você. É porque a tua identidade mudou. Tu é filho. A tua natureza agora é essa. Eu faço isso porque isso faz parte do ambiente da minha família. Por exemplo, a minha família tem alguns costumes. Na casa dos meus avós. De vez em quando sempre tem peixe, açaí, todo mundo vai para lá. É um costume. Meu avô manda uma mensagem no grupo, quero todo mundo da família aqui. Vai todo mundo. É peixe, é à vontade, açaí, negócio bom, né? Tem algumas coisas, tem coisas tradicionais dos meus familiares. Um bolo de bacuri da minha avó, tem que ter, né? Com pão de ló, um negócio, né? Uma massa diferente, tem que ter. São costumes familiares, vocês estão entendendo? Porque eu obedeço, meus irmãos, porque eu leio Bíblia, porque eu oro, porque eu venho para o culto, porque é o costume da família. Quem está me entendendo? Vocês têm alguma tradição na família de vocês? Quem tem aí? 25 de dezembro. Tem alguma tradição? Porque faz parte da nossa família. Porque eu obedeço a Deus, porque eu oro, porque eu venho para o culto, porque eu peço perdão, porque eu louvo, não é para só ser salvo. É porque é tradição na minha família. É tradição na família
cultuar a Deus, louvar ao Senhor, falar histórias de Cristo, falar o que Deus fez na nossa vida. Se tu não tem essas tradições, tu não é da família. Vocês estão me entendendo? Isso faz parte da família. Tem filho que gosta tanto das tradições que até quando não chama, ele está lá. Se depender dele, todo dia tem peixe com açaí. Tem um parente meu que foi... Eu não vou falar que ele está aqui, mas se depender sempre tem um peixe com ele, sempre está lá. Tá entendendo? Ele sempre está lá. Porque ele acostumou com esse ambiente, isso faz parte... É familiar isso. Quem está me entendendo? Pela graça vocês são salvos. Ponto, gente, ponto. Para de achar que tu vai para o inferno se tu já creu em Cristo. Para! O problema que nós temos que resolver agora é a nossa conduta de filho. Eu não vou deixar de ser filho do meu pai, gente. Tudo que eu já aprontei, se de repente Deus o livre eu aprontar alguma coisa, ele pode ficar chateado comigo, mas eu vou ser filho dele sempre. Vocês estão me entendendo? O nosso problema agora não é se Cristo vai voltar e nós vamos ou não vamos. O problema é corrigir nossa postura de filho. Como é que está a tua postura de filho? O teu contato com o pai? O teu contato com os irmãos? O que tu está fazendo para beneficiar essa família? Tu é uma pessoa boa de convívio? Tu ajuda outras famílias? O que tu está fazendo? A conversa é muito mais sobre família do que salvação, vocês estão me entendendo? Aqueles que creram em Cristo fazem parte da família. Aí, enquanto tu está decidindo se tu é salvo ou não, tua conduta de filho é horrível. Quem está me entendendo? Todo mundo está me entendendo aqui? Amém. A nossa correção é a correção de como é que a gente está vivendo como filho. Paulo está sendo enfático. Se é pela graça, não pode ser pelas obras. Porque se for pelas obras, não é mais graça, gente. É tu que merece. Deus está te dando porque tu fez por onde. E a gente é muito pecador. A gente acerta, entre aspas, uma vez para 1.500, 3.000, 1 milhão de erro. Não tem como. Aí a gente ainda se olha assim, não, eu acerto. Não acerta nada. Só de tu falar que tu acerta agora, tu já errou. Já está ferrado, não tem como. Pela graça nós somos salvos. Repete comigo, graça. Um presente que eu não mereço. Vocês entenderam o que é graça? Definitivo, manual definitivo do que é graça. Né? Deus, ele tem essa característica. Só Deus tem essa característica. De olhar o ser humano e tratar ele de uma forma que ele não merece. A gente merecia a ira, a gente merecia ir para o inferno, e ele foi lá e nos tirou. Agora, a pergunta que fica é verdade que você está feliz de não comunicar isso com a tua família? Que Deus é um Deus gracioso? Que Deus pode resolver o problema na situação de ser filho da ira, que quem sabe o teu filho tua esposa tá. Será que a gente está feliz mesmo em não comunicar isso? Outra coisa que é interessante, por exemplo, no meio dos meus familiares, não sei o que acontece com vocês, mas se eu me reunir com meus familiares, a gente sempre está sorrindo e lembrando das histórias. Se sentar eu, meu irmão, o meu tio Alain, o meu primo Gabriel, se a gente sentar numa rodada para conversar, minha irmã, é a história que vem atravessando, lembra o dia que tu não sei o quê, daqui a pouco senta meu pai, senta meu avô, quando a gente está rindo, a gente fica lembrando das coisas. Outro dia, meu avô chamou a gente para comer um peixe com açaí, a gente pegou os álbuns de foto, todo mundo na sala vendo álbum de foto da minha tia Alane, pequena, do meu tio Alain, umas fotos terríveis, sabe aquelas fotos assim, terríveis ali, sabe, uns cabelos bem interessantes, que minha mãe tinha um cabelo gigante dos anos 80, ali do 90. Aqui no Geraldo Palmeira, primeira fase do Geraldo Palmeira, sabe? E a gente lembrando dessas coisas, faz parte de quem vive em família. Acredita uma coisa, que a gente sempre relembra as mesmas histórias e não é repetitivo. A gente sempre ri das mesmas histórias. Eu faço isso com meus amigos também, sabia?
Se eu encontrar uns amigos de longa data, vou te lembrar que é um amigo de longa data. A Rebeca é uma amiga de longa data. A Diana e o Rodrigo tá aqui. Deixa eu ver se estou esquecendo de mais ninguém. No meu tempo de mais de adolescência ali, juventude. Tem mais alguém? A Neide já era mais adulta, mas também tem longas histórias. Quando a gente se reúne, sempre tem que trazer alguma coisa para lembrar. Sempre tem, lembra quando não sei o quê, sempre traz alguma coisa. É o que a gente faz como família em Cristo. Lembrando do que Cristo fez, gente. Isso tem que ser divertido. Isso tem que causar alegria. Essas conversas, esses momentos, esses encontros. Aí vocês estão na igreja aqui, parece que é horrível servir Jesus. Para vir para o culto domingo parece que é horrível. Eu sei que tem casos de doença, né? Você está doente, é outra coisa. Mas quando você pode vir, você está, é horrível estar aqui, você não gosta das pessoas. Meu Deus, você deve ser uma péssima pessoa na tua família. Deve ser chato pra caramba conviver com você. Quem está me entendendo? Nós somos salvos pela graça. Meus irmãos, isso é surpreendente. Deus nos salvou. E essa graça nos alcançou, meus irmãos, quando foi que ela nos alcançou? Quem sabe? Quando nós estávamos mortos. Ainda mortos. A gente não estava perfeitinho, não. O texto não diz assim: a graça alcançou vocês quando vocês decidiram melhorar, mas não tinham conseguido. Não. É quando estavam mortos. Então, quando o Márcio decide, começa a pensar assim, quero servir ao Senhor, esse pensamento dentro dele já é Deus movendo ele. Quando o irmão Tomé decidiu se converter, já é Deus dentro dele, já tinha dado nova vida para ele. A atitude que eu tomo como ser humano já significa que dentro já aconteceu o grande milagre da salvação. Não foi tu que se convenceu. Foi Deus que providenciou o ambiente para vir à tona o que você já tinha dentro. O que Deus providencia? Alguém no teu caminho para falar dele. E ele é tão misericordioso que no meio da perversão desse mundo, ele levantou pessoas com uma teologia duvidosa, mas mesmo assim te alcançou. Porque ele é misericordioso, ele alcança a gente no mundo inteiro. Olha que coisa linda. No meio do caos de uma teologia duvidosa, a graça do Senhor brilhou lá e ele fez você captar a essência do evangelho e se converter. Alguns se converteram depois, quando escutaram o evangelho de forma correta. Parece que brilhou uma luz, meu Deus, não era nada do que eu imaginava era e agora é. Cada um teve um jeito diferente. Eu ia continuar, mas não vai dar mais. Vamos ficar só na graça. No grupo de estudo, no culto familiar, qual vai ser a missão nossa? A nossa missão é, será que nós realmente sabemos o que é morte espiritual? Será que nós entendemos qual é a influência que o mundo está exercendo sobre a gente, a carnalidade e o diabo? Relembrar isso que vocês estão relembrando, mas entender que isso é para ser visível, essa salvação, porque Deus veio com rica misericórdia, um grande amor, nos salvou juntamente com Cristo Jesus. A grande questão é, vamos conversar sobre a graça. Será que a gente ainda está tentando se salvar? Essa é a pergunta. Será que você está me olhando aqui agora e você está com uma preocupação de tentar se salvar? Cara, a pior coisa que fizeram na face da terra, e aí, eu sei que tem cristão verdadeiro no meio, que ama Jesus, mas, cara, o que as igrejas pentecostais com arminianismo fez, e se Jesus voltar amanhã? Todo mundo com medo, achando que vai se salvar. Não orei hoje, não fiz nada. Não é por isso que a gente tem que obedecer, gente. Não é por isso. A gente tem que obedecer porque faz parte da tradição da família. Tem regras na família, tem coisas que não podem ser feitas na família, tem costumes na família. Amém? Eu sei que o brasileiro está perdendo os costumes familiares, né? Às vezes fora do Brasil é mais comum, né? Ter festividades, tem toda algo que lá fora faz, a gente tem perdido muito isso no Brasil, né? Mas ainda tem famílias que preservam isso. E é claro que, tipo assim, quem mantém vivo as tradições familiares são os mais velhos. Quando um avô, como um avô fala, vamos nos reunir, ele está preservando. Quando a minha avó fala, eu quero todo mundo aqui, quando meu pai fala, vamos, quando a minha mãe faz, eles estão preservando isso. Vocês estão entendendo? Eles estão preservando isso.
E eu vou ter que pegar esse mesmo legado e preservar com meus netos, senão morre. Não, daqui a pouco, às vezes, daqui a pouco eu não vejo mais meus primos, não sei nem quem eles são, não vejo mais meus filhos, daqui a pouco eu não vejo mais ninguém. Então, se não tiver alguém mantendo firme ali a família, a tradição familiar, não dá certo. Então, a gente faz isso em dois níveis. Faz na nossa família, eu tenho que ter as tradições familiares com meus filhos. Uma das tradições familiares é o culto doméstico. Uma das coisas que mais me dói no meu coração é porque minha mãe fazia isso comigo. Toda vez que eu falhava, eu me sentia mal com a minha mãe, sabe? Falei, poxa, a minha mãe fazia todo dia com a gente, eu não estou conseguindo fazer. É uma tradição familiar. Eu tenho uma tradição familiar muito forte com meu filho, meus filhos, que é a principal tradição familiar que me ajuda a estar perto dos meus filhos. Meu pai fazia isso comigo todo final de semana. Para mim, isso era um marco. Ele chegava sexta-feira do trabalho com um monte de fita cassete. E aí a gente ia ver filme sexta, sábado e domingo. Às vezes era 2, 3, sabe? Eu faço isso toda semana com meus filhos, toda semana. Então o Davi já separa os filmes que ele vai ver comigo. Pai, já separei aqui. A gente vai assistir essa série, tem esse anime aqui, o senhor precisa assistir comigo essa aqui. Então a gente já tem lá a agenda, ele tem um negócio que ele organiza lá que eu já tenho que ver com ele. Tá entendendo? Tem aqueles que eu falo, Davi, para tudo, que esse filme tu vai ver comigo. Então a gente tem isso. E é a maior fonte de contato que a gente tem um com o outro. Porque eu consigo entender um pouco o universo dele, o que ele gosta, o que ele não gosta. Então eu queria que ele visse comigo Máquina de Guerra, que saiu um filme de tiro alienígena, bom e velho filme bacana, né? Aí alienígena, exército, negócio. Davi, para tudo que tu tem que ver esse filme comigo. Tu gostando ou não gostando, vai ser daqui. Então é assim, entendeu? É uma tradição que a gente tem. É uma tradição que a gente tem. Em casa sempre tinha um milho de pipoca. É baratinho, sempre tinha um milho de pipoca para fazer uma pipoca. Acho que até hoje deve ser assim lá. Vocês estão entendendo? Isso são tradições familiares. Dentro do reino de Deus existem os costumes familiares. O culto é um. O culto dominical. O culto em família. As conversas sobre os grandes feitos do Senhor. Cantar. Toda a minha musicalidade veio do meu pai. Todas as músicas que eu escutei quando eu era mais novo são as músicas que eu gosto de escutar, as referências que eu tenho. Vocês estão entendendo as tradições familiares? Time que eu torço é o Flamengo. Tradição familiar do meu pai. Amém? Aí tem o outro lado da família que é botafoguense. Felizmente. Né? Ainda bem que eu não fui influenciado pelo tio. Aí, por exemplo, parte musical. Se vocês me virem, a primeira foto que eu tenho com o instrumento tá eu, meu irmão, no teclado do meu tio Alain. Então, para eu estar tocando aqui hoje, a gente mexia em todos os instrumentos dele. Ele comprava, a gente usava, quebrava e o ciclo se retornava. E a gente aprendeu a tocar. Vocês estão entendendo? Dentro do ambiente familiar, você tem os convívios, os costumes, as culturas. Isso está no reino de Deus também. Aí tu chega aqui, não gosta do culto, não gosta de ler Bíblia, não gosta de falar de Jesus, não consigo orar, e meu irmão, não gosta de cantar, e meu Deus do céu, sai dessa família, bastardo, você tá horrível. Vocês estão me entendendo? Esse costume, ele molda a forma que a gente vive. Então, a partir de hoje, a nossa conversa é, se eu creio que Cristo me salvou, é pela graça. A conversa agora não é mais sobre ser salvo. É sobre o quê? Corrigir minha conduta de filho e a forma que eu vivo minhas tradições familiares no reino. Quem me entendeu, diga amém. Amém. Você pode ficar de pé?